Oi, pessoal. Essa é a segunda videoaula a respeito de Navio Negreiro, o poema abolicionista de Castro Alves. Na primeira, a gente fez uma contextualização da produção do poema em relação ao tema e aos fatos históricos e fizemos análise do primeiro canto. Agora a gente segue na análise da obra a partir do segundo canto. Então, nesse segundo canto, o eu lírico, que subiu nas asas do albatroz, está se aproximando do navio. E aí ele vai falar desses seres que são os primeiros que ele vai observar que estariam nesse navio que ele está perseguindo. Diz o segundo canto. Que importa do nauta o berço, donde é filho qual seu lar? Ama a cadência do verso que lhe ensina o velho mar. Cantai, que a morte é divina, resvala o brigue e a bolina, como golfinho veloz. Presa ao macho da mezena, saudosa bandeira acena, as vagas que deixa após. Do espanhol, as cantinelas, requebradas de langor, lembram as moças morenas, as andaluzas em flor. Da Itália, o filho indolente, canta a Veneza dormente, terra de amor e traição. Ou, no Golfo no Regaço, relembra os versos de Tasso, junto às lavas do vulcão. O marinheiro frio, que ao nascer no mar se achou, porque a Inglaterra é um navio, que Deus na mancha ancorou, rijo entoa pátrias glórias, lembrando orgulhoso histórias de Nelson e de Abuqui. O francês predestinado canta os louros do passado e os loureiros do porvir. Os marinheiros helenos que a vaga Jônia criou, belos piratas morenos, do mar que Ulisses cortou. Homens que Fídias talhara, vão cantando em noite clara, versos que Homero gemeu. Nautas de todas as plagas, vós sabeis achar nas vagas as melodias do céu. Então, o que a gente tem aqui nesse canto? As várias nacionalidades de figuras que ele está ali escutando e ele está reconhecendo os idiomas que estão sendo cantados no navio, ou o Castro Alves também pode ter escolhido apenas povos importantes na história da navegação no Atlântico. Ele começa com os espanhóis, depois ele fala dos italianos, dos ingleses, dos franceses e dos gregos, trazendo referências do tipo de canção e do conteúdo das canções desses povos. Então, o espanhol ele vai cantar músicas que são sensuais e lembram a sensualidade das mulheres da Andaluzia. Os italianos vão cantar Veneza, e a gente tem aquela imagem do gondoleiro cantando em Veneza, e ao fazer isso vão relembrar, por exemplo, os versos de Tasso. Tasso é um grande poeta italiano do século XVI. Os marinheiros ingleses vão falar das glórias do seu país, as glórias especificamente da marinha inglesa, porque ele vai citar Nelson e Albuquerque. É o almirante Nelson e a Batalha de Albuquerque, que foi uma das batalhas das guerras napoleônicas, em que esse almirante derrotou a frota de Napoleão na costa do Egito. Os marinheiros helenos são os gregos que foram criados pela vaga Jônia, né? Os jônios são um dos povos ali que teria fundado a Grécia. E eles vão ser os homens descendentes do Ulisses como navegante, né? É a história ali de Ulisses tentando voltar para casa na Odisseia. E são homens que Fídias talhou. Fídias é um grande escultor da antiguidade. As estátuas de Fídias historicamente são exaltadas como um dos grandes tesouros do povo grego. E uma coisa para a gente chamar a atenção, você vai comparar depois, voltando a olhar o canto anterior, que a gente analisou no outro vídeo, e você já vai poder comparar daqui a pouco com o próximo canto, é que a estrutura desse canto é totalmente diferente do que veio antes e do que veio depois. É o exercício da liberdade formal que os românticos faziam. Ao invés de ter que seguir o mesmo modelo em todos os cantos, como um poema narrativo exigia
das poéticas clássicas, o poeta romântico ele faz de cada canto um modelo que ele considera que melhor vai se adaptar e melhor vai expressar as sugestões sonoras e os sentimentos que ele quer vincular àquele canto. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente vai ter um canto que vai estar centrado em redondilhas maiores, que é uma métrica típica da poesia popular e que emula as canções populares que são entoadas por esses marinheiros que estão sendo ouvidos pelo eu lírico. O canto seguinte é feito por uma única estrofe, como você já pode ver, e ele tem versos bem longos, versos muito diferentes desses que imitam as cantigas dos marinheiros. Desce do espaço imenso, ó águia do oceano. O eu lírico volta a falar com o albatroz. Desce mais, ainda mais. Não pode olhar humano como o teu mergulhar no brigue voador. Então, temos aqui uma imagem que os condoreiros, os poetas da terceira geração, gostam de usar. O olhar das aves, principalmente das aves que voam muito alto, alcança muito mais longe do que o olhar humano. E aí ele pede para o albatroz descer para que o olhar humano possa também visualizar o que está nesse navio. As sugestões que vieram do canto anterior foram auditivas, ele agora quer a referência visual, as imagens do que está acontecendo nesse navio. Tá? E aqui, vejam que aquele eu coletivo do estamos em pleno mar vai se transformar em eu, né? Mas que vejo eu aí? Que quadro de amarguras é canto funeral? Que tétricas figuras! Que cena infame viu? Meu Deus, que horror! Então, esse terceiro canto ele serve de entreato de conexão e também de ruptura, porque a gente tem no primeiro e no segundo canto uma apreciação idealista da natureza e das músicas que são cantadas no navio, e a partir do quarto canto existe a consciência do que é que está oculto ali naquele navio. E aí a gente tem a ruptura do verso que é popular, curto, bastante cadenciado, por esse verso longo, oratório, nesse caso versos de 12 sílabas. Tá? E aí seguimos para o canto quarto. Descendo, porque ele pediu para o albatroz descer, assim como Dante descendo vai contemplar o inferno, nós vamos contemplar o inferno, o sonho dantesco. Era um sonho dantesco. O tombadilho que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsias e mágoas vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro de martírios embrutece, cantando, geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após, fitando o céu que se desdobra tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai, rijo, o chicote marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Qual um sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Então, aqui a gente tem retomada de imagens que foram trabalhadas lá no poema do Heine, né? A gente tem os homens e as mulheres que são obrigados a dançar, uma construção, nesse caso, muito mais detalhada de como esse horror
afeta esses personagens, porque o texto do Heine está concentrado apenas no capitão, que também aparece aqui, com a sua perversidade e com a sua perversão. E a gente tem, no caso do Castro Alves, a investigação de como é que as pessoas que são escravizadas estão sendo afetadas. As moças, as mulheres que são mães, os homens velhos, como eles são afetados do ponto de vista físico, porque as crianças que são afetadas por essa situação toda, elas estão tendo que tomar o sangue das mães, não tem mais leite ali. A multidão está faminta, ela arqueja, ela está com dificuldade para respirar, ela vai cambalear porque não tem mais forças, e ela se afeta também psicologicamente, porque um vai delirar de raiva, o outro vai enlouquecer. Todos estão ali numa situação limite em que gemem de dor, de sofrimento psicológico e ao mesmo tempo ri. Eles estão perdendo a sanidade. E a construção da imagem do inferno vem tanto com a referência visual da vermelhidão, como através da metáfora do chicote. O chicote é como uma serpente, que lá no imaginário cristão se associa muito às imagens demoníacas e infernais. E a gente tem a imagem de Satanás, que parece, temos uma sugestão, pode ser o próprio capitão, ou a gente tem a imagem de que Satanás aprecia isso. E aí, como ele terminou falando em Satanás, nesse canto, o canto seguinte vai vir com a invocação de Deus. Então, já que eu estou vendo o inferno, eu busco Deus. Agora, Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Então, primeiro ele recorre a Deus, depois ele vai apostrofar, vai invocar, vai convocar o posicionamento dos elementos da natureza. E vejam que ele convocou o tufão, que é o elemento que aparece lá naquela pintura do Turner para apagar a existência do navio negreiro. Vou te chamar a atenção para uma coisa interessante. Nesse caso desse canto 5, a gente tem versos isométricos, eles têm todos o mesmo tamanho. No canto anterior, o terceiro verso e o último verso, o sexto verso de cada estrofe, é um verso mais curto do que os versos 1, 2, 4 e 5, que vão ser versos de 10 sílabas. Ele vai combinar a métrica do decassílabo com o heróico quebrado. Aqui os versos eles são isométricos, eles têm o mesmo tamanho. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós, aí aqui a gente tem o vós, Deus e os elementos da natureza, mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz. Então, por que o silêncio de Deus e da natureza, que muitas vezes para o romântico tem esse valor de ser a própria manifestação de Deus, né? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga apressa resvala como um cúmplice fugaz, então se a onda apressadamente ela escapole como se fosse cúmplice do que está acontecendo, perante a noite confusa, dize, ó tu, severa musa, musa libérrima, audaz. Aqui a gente tem um elemento da tradição da epopeia, da tradição do texto épico. Nas epopeias clássicas de Homero, de Virgílio, na Ilíada, na Odisseia, na Eneida, o poeta ele pede auxílio à musa, porque a musa detém o conhecimento e também a inspiração para o bem-fazer dos textos, e aí ele pede da musa que diga para ele o que aconteceu no passado para que ele possa repetir o canto da musa. Nesse caso, ele está pedindo informações para a musa de quem eram essas pessoas antes de estarem nessa situação. E a partir daqui, a gente teria, talvez, as palavras da musa que ele repete. São os filhos do deserto, onde a terra expôs a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. Lembra que lá no primeiro canto ele falava de espaços imensos, que tem a ideia de imensidão? Um desses espaços foi o deserto.
e o deserto volta aqui, porque esses homens agora estão aprisionados, mas antes eles eram livres. E para mostrar essa liberdade, eu insiro eles num espaço que é imenso. Então, a natureza hiperbólica. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Olha essa gradação, gente. Eles não têm luz, não têm ar e não têm razão. Não tem mais razão de viver e eles enlouqueceram. Foi uma das informações que o poeta trouxe no canto anterior. São mulheres desgraçadas como Agar o foi também. Agar é uma personagem da Bíblia, a mãe de Ismael, que teve que penar no deserto, depois que foi expulsa ali da convivência de Abraão por causa do nascimento de Isaque. Que sedentas, alquebradas, de longe bem longe vêm, trazem com tíbios passos, filhos e algemas nos braços. Então, tíbios são incertos, são passos de alguém que já está faltando aí as forças, tá? Nalma, lágrimas e fel. Fel é uma substância amarga, tá? Então, amargura na alma. Como Agar, sofrendo tanto, que nem o leite de pranto tem que dar para Ismael. Lá nas areias infindas das palmeiras no país, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis. Passa um dia a caravana, quando a virgem na cabana cisma da noite nos véus. Adeus, ó choça do monte, adeus, palmeiras da fonte, adeus, amores, adeus. Então, o que é que acontece depois que a caravana passa? Essas pessoas vão dar adeus àquilo que elas conhecem. Choça, gente, é uma palhoça, tá? Então, eles têm que dar adeus às suas casas, à natureza que conhecem e aos amores. Depois o areal extenso, depois o oceano de pó, depois no horizonte imenso, desertos só. E a fome, o cansaço, a sede, ai, quanto infeliz que cede e cai para não mais se erguer. Vaga um lugar na cadeia, aqui é de estar aberto, um lugar na grande cadeia, né, na grande corrente, todos estão acorrentados numa só corrente. Mas o chacal sobre a areia acha um corpo que roer. Então, o que é que acontece com aquele que cai e desfalece totalmente? As pessoas abandonam o corpo ali no meio do deserto e o chacal vai encontrar esse corpo e vai poder se alimentar desse corpo. Ontem a serra leoa, a guerra caça o leão, o sono dormindo à toa sob as tendas da amplidão. De novo a ideia de grande imensidão de espaço e de liberdade. Hoje, o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar. Então, a peste, a doença, é que vai caçá-los, como um jaguar faria. E o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Então, do mesmo jeito que quando eles estavam aprisionados no deserto, se alguém morre é deixado para trás, aqui também, só que lá vai ser deixado para trás na areia e aqui no mar. Ontem, plena liberdade, a vontade por poder. Hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente. Férrea, lúgubre serpente. A corrente é uma serpente férrea, uma serpente de ferro, uma serpente melancólica, triste, funesta, lúgubre. Nas roscas da escravidão, e assim zombando da morte, dança lúgubre corte, ao som do alçoute, e risão. E risão, gente, é sarcasmo, é zombaria. Corte é uma unidade de uma legião, de um exército romano, tá? Então, é uma palavra aqui que tem a ideia de multidão, de grande quantidade de pessoas. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varridos mares, tufão.
Uma coisa interessante em comum com esse canto e o canto anterior, temos a repetição de estrofe. No canto anterior, elas vão aparecer em posições simétricas. A gente tem 2 estrofes novas, vem essa que vai ser repetida como a última estrofe do texto, que é a que vai falar sobre a tortura deles sendo açoitados e sendo obrigados a dançar. E aqui, a primeira estrofe é repetida como a última, de forma a acentuar, nos 2 casos, a indignação, o horror do poeta, do eu lírico, diante desse quadro que ele está descrevendo para a gente. E aí a gente vai para o último canto. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. A bandeira é transformada no manto impuro de uma bacante fria. Uma bacante é uma sacerdotisa de Baco, mas que aqui a palavra é usada, em outros contextos também, no sinônimo de prostituta, tá? Então a bandeira desse povo é aviltada, é transformada num manto que cobre o corpo de uma prostituta. Temos misoginia e julgamento da sexualidade da mulher? Sim. Mas século XIX, a gente não esperaria uma coisa muito diferente, né? Meu Deus, mas que bandeira é esta? Que impudente na Gávea tripudia. A Gávea é uma área ali do navio em que você tem o hasteamento da bandeira que representa a nacionalidade daquele navio. E aí a gente tem a pergunta retórica, né? Que bandeira será essa que está lá, que é a bandeira que marca a identidade desse navio negreiro e desse povo que explora a escravidão? Silêncio. Musa, chora e chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Então, pede-se aqui que as lágrimas da musa purifiquem esse pavilhão. É uma forma de conseguir com que a musa, a inspiração poética, a poesia, apague, limpe essa situação e consiga, então, a liberdade dos escravos. Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. Gente, olha essa aliteração, né? A repetição dos Bs. Que a brisa do Brasil beija e balança. Estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Então, é a bandeira do Brasil, né? E aqui ela vai se tornar interlocutora do autor. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Então, teria sido mais interessante que na batalha a bandeira tivesse sido destruída, que a liberdade do Brasil como nação independente tivesse sido destruída, a você ter a possibilidade de esse ser um país que agora explora a escravidão. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nessa hora o brigo imundo, o trilho que Colombo abriu nas vagas, como um íris no pélago profundo. E agora mais um interlocutor, ele pede qualquer fatalidade atroz, que a mente não consegue imaginar qual é. Então, ele recorre a uma realidade inominável que possa extinguir naquele momento o briga imundo. Ele está pedindo que o navio seja afundado. Simbolicamente, ele está pedindo para que o tráfico seja extinto. É a extinção da escravidão que ele solicita. Mas é infâmia demais. Da etérea plaga, o país etéreo, né, um país espiritual, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Aqui mais 2 figuras são convocadas nominalmente para exemplificar quem são os heróis do Novo Mundo. Andrada, José de Bonifácio Andrade, que ali no período da independência defendia a extinção da escravidão, e Colombo ser a figura aí que orientou a navegação para a América. E aí, como eles são trazidos, esses escravos, para a América, Colombo seria o dono do mar que poderia fechar
a possibilidade dos navios transitarem de um lado para o outro. E ele vai recorrer a figuras do passado para não ter que nominar, né, dar nome a quem é que no presente pode fazer isso. Mas fica implícito aí que são os governantes do Brasil que prezam pela liberdade. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender navio negreiro. Bom estudo, um beijo, até a próxima.